retrato oval, Edgar Allan Poe. O castelo em que meu criado se tinha empenhado em entrar pela força, de preferência a deixar-me passar a noite ao relento. Gravemente ferido como estava, era um desses edifícios com um misto de soturnidade e de grandeza que durante tanto tempo se ergueram nos Apeninos, não menos na realidade do que na imaginação da senhora Radcliffe. Tudo dava a entender que tinha sido abandonado recentemente. Instalamos-nos num dos compartimentos mais pequenos e menos sumptuosamente mobilados, situado no remoto torreão do edifício. A decoração era rica, porém estragada e vetusta. Das paredes pendiam colgaduras e diversos multiformes troféus heráldicos, misturados com um desusado número de pinturas modernas, muito alegres, em molduras de ricos arabescos doirados. Por esses quadros que pendiam das paredes, não só nas suas superfícies principais, como nos muitos recessos que a arquitetura bizarra tornara necessários. Por esses quadros, digo, sentir despertar grande interesse, possivelmente por virtude do meu delírio incipiente, de modo que ordenei a Pedro que fechasse os maciços postigos do quarto, pois que já era noite, que acendesse os bicos de um alto candelabro que estava à cabeceira da minha cama e que ocorresse de par em par as cortinas franjadas de veludo preto que envolviam um leito. Quis que se fizesse tudo isso de modo a que me fosse possível, se não adormecesse, ter a alternativa de contemplar esses quadros e ler um pequeno volume que acháramos sobre a almofada e que os descrevia e criticava. Por muito tempo estive a ler, e solene e devotamente as contemplei. Rápidas e magníficas as horas voavam, e a meia-noite chegou. A posição do candelabro desagradava-me, e estendendo a mão com dificuldade para não perturbar o meu criado que dormia, coloquei-o de modo que a luz incidisse mais em cheio sobre o livro. Mas o movimento produziu um efeito completamente inesperado. A luz das numerosas velas, pois eram muitas, incendia agora no recanto do quarto que até então estivera mergulhado em profunda obscuridade, por uma das colunas da cama. E assim foi que pude ver, vivamente iluminado, um retrato que passava despercebido. Era o retrato de uma jovem que começava a ser mulher. Olhei precipitadamente para a pintura e, ato contínuo, fechei os olhos. A princípio, eu próprio ignorava por que eu fizera. Mas enquanto as minhas pálpebras assim permaneceram fechadas, revi o espírito a razão por que as fechara. Foi um movimento impossível para ganhar tempo para pensar, para me certificar que a vista não me enganava. Mas enquanto as minhas pálpebras assim permanecerem fechadas, revi em espírito a razão por que as fechara. Foi um movimento impossível para ganhar tempo para pensar, para me certificar que a vista não me enganava, para acalmar e dominar a minha fantasia e conseguir uma observação mais calma e objetiva. Em poucos momentos voltei a contemplar fixamente a pintura, que agora via certo, não podia nem queria duvidar, pois que a primeira incidência da luz das velas sobre a tela parecera dissipar a sonolenta letargia que se apoderara dos meus sentidos, colocando-me de novo na vida desperto. O retrato, disse-eu já, era de uma jovem, apenas se representavam a cabeça e os ombros, pintados à maneira daquilo que tecnicamente se designa por vinheta, muito no estilo das cabeças favoritas de Sully. Os braços, o peito e inclusivamente as pontas dos cabelos radiosos diluíam-se imperceptivelmente na vaga mais profunda sombra que constituía o fundo. A moldura era oval, ricamente dourada e filigranada em arabesco. Como obra de arte, nada podia ser mais admirável que o retrato em si, mas não pode ter sido nem a execução da obra, nem a beleza imortal do rosto, o que, tão subitamente e tal com veemência, me comoveu. Agora essa parte. Aqui, ó. Começou aqui porque eu fui até o ponto final. Tão pouco é possível. Lá, lá. Olha como é difícil. Tão pouco é possível que a minha fantasia, sacudida de sua meia sonolência, tenha tomado aquela cabeça de uma pessoa viva. Compreendi imediatamente que as particularidades do desenho, do vinhetado e da moldura devem ter dissipado por completo uma tal ideia. Devem ter evitado inclusivamente qualquer distração momentânea. Meditando profundamente nesses pontos, permaneci talvez uma hora meio deitado, meio reclinado de olhar fito no retrato. Por fim, satisfeito por ter encontrado o verdadeiro segredo de seu efeito, deitei-me de costas na cama. Tinha encontrado o feitiço do quadro na sua expressão de absoluta semelhança com a vida, a qual, a princípio, me espantou e finalmente me subverteu e intimidou. Com profundo e reverente temor, voltei a colocar o candelabro na posição anterior. Posta assim fora da vista a causa da minha profunda agitação,
Posta assim fora da vista a causa da minha profunda agitação, estranhei ansiosamente o livro que tratava daqueles quadros e de suas respectivas histórias. Procurando o número que designava o retrato oval, pude ler as vagas e singulares palavras que se seguem. Era uma donzela de raríssima beleza e tão adorável quanto alegre. E maldita foi a hora em que viu, amou e casou com o pintor. Ele, apaixonado, estudioso, austero, tendo já na arte a sua esposa. Ela, uma donzela de raríssima beleza e tão adorável quanto alegre, toda luz e sorrisos, e vivaz como uma jovem corça, amando e acarinhando a todas suas coisas, apenas odiando a arte que era a sua rival, temendo apenas a paleta e os pincéis e outros enfadonhos instrumentos que a privavam da presença de seu amado. Era, pois, coisa terrível para aquela senhora ouvir o pintor falar do seu desejo de retratar a sua jovem esposa. Mas ela era humilde e obediente, e pousou docilmente durante muitas semanas na sombria e alta câmara da torre, onde a luz apenas do alto incidia sobre a pálida tela. E o pintor apegou-se à sua obra, que progredia hora após hora, dia após dia. E era um homem apaixonado, veemente e caprichoso, que se perdia em divagações, de modo que não via que a luz tão sinistramente se derramava naquela torre solitária emurchecia a saúde e o ânimo da sua esposa, que se consumia aos olhos de todos menos aos dele. E ele continuava a sorrir, sorria sempre, sem um queixume, porque via que o pintor, que gozava de grande nomeada, tirava do seu trabalho um fervoroso e ardente prazer e se empenhava dia e noite em pintá-la. A ela tanto amava e que dia a dia mais desalentada e fraca ia ficando. E verdade seja dita, aqueles que contemplaram o retrato falaram da sua semelhança com as palavras ardentes, como de uma poderosa maravilha, prova não só o talento do pintor, como de seu profundo amor por aquela que tão maravilhosamente pintara. Mas por fim, à medida que o trabalho se aproximava da sua conclusão, ninguém mais foi autorizado na torre, porque o pintor enlouquecera com o ardor de seu trabalho, e raramente desvia os olhos da tela, mesmo para contemplar o rosto de sua esposa. E não via que as tintas que espalhava na tela eram tiradas das faces daquela que pousava junto a ele. E quando haviam passado muitas semanas e pouco já restava por fazer, salvo uma pincelada na boca e um retoque nos olhos, o espírito da senhora vacilou como a chama de uma lanterna. Assente a pincelada e feito o retoque, por um momento o pintor ficou extasiado perante a obra que completara. Mas de seguida, enquanto ainda estava contemplando, começou a tremer e pôs-se muito pálido e apavorado, gritando em voz alta: "Isto é, na verdade, a própria vida!" Voltou-se de repente para contemplar a sua amada. Estava morta.